Europa, economia e regionalização. Então, a União Europeia ele é um poderoso bloco econômico, como já falamos no percurso passado, né? No último percurso, aí, percurso 11. Então, a União Europeia ele é o maior, né? Vamos dizer assim, maior grupo econômico, então bloco econômico do mundo, né? E ali estamos concentrados grandes países economicamente, né? Entre as maiores economias do mundo. Primeiramente, ali temos a Alemanha, né? Entre o maior ali país economicamente da União Europeia. Depois temos Reino Unido e França. Então são os três países aí que estão também bem posicionados, né? No ranking internacional entre as maiores economias do mundo. Ok? A Alemanha e o Reino Unido, se não me engano, estão entre quarto e quinto, se não me engano, é sexto ou sétimo lugar, né, entre as maiores economias do mundo. E a Europa, então, tem cerca de 511 milhões de habitantes, ok? Do que uma parte significativamente tem alta renda mensal. Então, a União Europeia dispõe de um mercado interno numeroso, né, com grande poder aquisitivo. Então, além de ser um dos maiores blocos econômicos, também a União Europeia tem uma alta população, né? Então um grande mercado consumidor. Tá? Esse mercado consumidor, em sua maior parte, é de alta renda, ou seja, tem disponibilidade, né, para gastar, tem dinheiro então para fazer compra, gastar em produtos, né, produtos no mercado de consumidor, né? Então tem bastante, tem um número alto, né, de mercado consumidor. Então, segundo o Banco Mundial, em 2017, o PIB europeu, incluindo a Rússia e excluindo o da Turquia, foi então de 20,9 trilhões de dólares. Os países da União Europeia então foram responsáveis por 82,8% desse total. Tá? Então, cerca de 17,3 trilhões de dólares e o mesmo ano por 21,4% do PIB mundial. Então, a União Europeia também é responsável por 21,4% de todo o PIB mundial, ok? Seguindo então pelos Estados Unidos, né? E depois da China, ok? Durante 2017, então, o maior. Quando a gente vai se falar em União Europeia, mas engloba então todos os países que fazem parte ali do bloco, ok? Então, quando a gente vai estudar então a questão do PIB, então nós conta a União Europeia como uma só. Então a União Europeia está ali em primeiro lugar entre as maiores economias, depois temos os Estados Unidos e terceiro a China. Só em comparação, o PIB do Brasil, a participação do PIB do Brasil, né, foi de aproximadamente 2,6% do PIB mundial, ok? Cerca de 1,8 trilhões de dólares, né, em 2017. E o comércio da União Europeia, né, externo, né, o comércio externo, correspondeu cerca de 1/3 do total mundial, o que torna então um bloco uma potência comercial. Então, cerca de 1/3 do comércio externo, né, do mundo, né, então do comércio exterior, todo o comércio externo do mundo, foi então 1/3 então foi responsável pela União Europeia. E temos altas rendas per capita também entre esses países, ok? Figura 28, temos aí a Europa e a União Europeia e as suas regionalizações. Então temos os países centrais, né, que são os países de elevada industrialização, né, que engloba ali Itália, França, Alemanha, Luxemburgo, Reino Unido e Suécia, ok? Esses países centrais, eles têm uma alta concentração de indústrias. Países mais ao norte, né, a Islândia, Finlândia, Dinamarca, são países de menor industrialização.
E temos aqui mais ao sul, países em industrialização, tá? Países de indústria, né, recente, como ali Portugal, Espanha e Grécia. Então esses países estão no processo de industrialização recente. Em vermelhinho, então, temos países de fraca industrialização, né, que engloba ali Malta, a ilha de Malta e a ilha de Chipre, né, e países ex-socialistas, né, também com uma industrialização também elevada, tá? Temos bastante indústria nessa região aqui, né, que vai desde a Estônia, Polônia, República Tcheca até a Bulgária. E os países de menor, temos países de menor industrialização em relação ao conjunto do leste europeu, né, que está pontilhado. Temos ali Romênia, Bulgária, Lituânia, são países menos industrializados, e países de alta elevação industrial, como a Polônia e República Tcheca e Eslováquia e Hungria. E temos a Ultra Europa, né, a famosa Ultra Europa, que engloba Islândia, Noruega, né, que é considerada as outras Europas, né, e países da CEI localizado na Europa, tá? Da comunidade europeia, né? Incluindo ali Belarus, Ucrânia, Rússia ali. Dando continuação, virando na página 101, temos ali a Europa e a União Europeia, a renda per capita. Então você prestar atenção que os países centrais, né, uma alta renda, alta industrialização, são países também de alta concentração per capita, né, de renda per capita aí entre seus povos, né, entre sua população. E os países nórdicos, né, aqui mais ao norte, tem uma concentração maior de renda per capita em relação ao restante da União Europeia aí. Temos os países, então, centro e periferias da União Europeia. Então, os países centro e periferia, ela é a mesma questão da industrialização, pessoal, das regionalização. Então, os países de centro são os mais industrializados, né? São as cidades onde que está também a concentração das principais metrópoles, né? E também as metrópoles mundial, né, que engloba ali Londres, Paris, ok? Então essas são metrópoles mundiais, ou seja, de influência mundialmente. E os países de periferia são aqueles países, né, de menores industrialização, menores indústria, né, concentrações industriais, que engloba ali Portugal, Espanha, né, Polônia, Lituânia, Letônia. Então esses países aqui mais periféricos são países menos industrializados, né? Menos indústria. E temos também os países, né, em periferia, ou seja, aguardando integração, ou seja, ainda em processo, né, de industrialização e melhora econômica em relação aos outros países. Página 102, temos as potências econômicas da União Europeia. Então, quais são as potências que eu falei? Então, temos ali a Alemanha, né? Temos a França, Reino Unido e Itália. Então, essas são as potências econômicas da União Europeia e também da Europa. Juntas essas economias, né, esses países, eles representam cerca de 62,5% do PIB total da União Europeia. Nesse grupo então, destaca a Alemanha e a França, né, que além de terem desempenho um papel central na formação da União Monetária do Bloco, também exerce grande influência sobre decisões comunitárias, ok? Então, sempre vê a representante então, da Alemanha, né, aparecendo muito no papel mundial, e também temos aí o presidente francês, né, o Macri, né, que fala muito, vê-se muito falando na mídia internacional também
sobre esses dois sobre a outra Europa. Por que esses países são chamados de outra Europa? Ou seja, né, é chamado de outra Europa porque eles não se integram à União Europeia nem à Comunidade dos Estados Independentes. Então, não fazem parte nem de um bloco, né, da União Europeia e nem da Comunidade dos Estados Independentes, que são a comunidade das ex-países, né, ex-repúblicas da União Soviética. Então, nem dentro desses dois blocos essa parte da Europa faz parte, né? Então, não faz nem de um bloco nem de outro, ok? Mas que possui alto índice, né, elevados de vida, né, alta qualidade de vida aí. E também tem uma indústria aí bem variada, né, bem variada, ok? Temos aqui a Noruega, né, a Noruega ele está localizado no Atlântico Norte, né, na Península Escandinávia. E aqui, quando nós falamos de Noruega e Islândia, nós lembramos bastante dos vikings, né? Então essa região é conhecida também como região nórdica, né? Países nórdicos, e são países localizados mais ao norte, né? Região no Círculo Polar Ártico, né? Então a maior parte desses países estão localizados ali na região do Ártico, né? E possui maior IDH do mundo, então está localizado nesses países, desses países nórdicos ali. Então a Noruega tem o maior IDH do mundo, né? E é um país de nível de vida elevado, ok? Além de ter um IDH elevado, também o custo de vida para viver na Noruega também é elevado, ok? E as principais atividades econômicas vai desde a extração de petróleo e de gás natural, pesca e também a produção de eletricidade que é exportada para a União Europeia. Então essa aí os fatores econômicos, né, as questões econômicas aí que engloba esse pequeno país aí da Noruega aí, envolve em torno da extração, né, extração mineral e extração de pesca, né? Então nesses quesitos aí. Outro país aí, a pequena ilha da Islândia, né? Está localizado praticamente, né? Dentro ali do Círculo Polar Ártico, né? A ilha, então, a Islândia tem apenas 340 mil habitantes e tem um elevado nível de condições de vida, ok? E sua economia tem por base a pesca. Então a maior parte da população ali engloba em torno da pesca, né? Além de geleiras, a Islândia tem vulcões em atividades, né? E geyser, ok? Que são fontes de água quente com erupção periódica. Na Islândia também está localizado, pessoal, está localizado então as energias geotérmicas, né, as famosas usinas geotérmicas que utilizam ali a água quente, né, do subsolo para a geração de energia, tá? Então a principal fonte de energética, né, fonte de energia da Islândia também das forças geotérmicas aí. Outro país que faz parte aí da outra Europa, ou seja, que não está integrado à União Europeia, é a Suíça, tá? A Suíça, quando nós falamos da Suíça, nós lembramos do chocolate, né? E também dos relógios, né? Então, a Suíça ela é muito famosa pelos seus chocolates e dos seus famosos relógios que nunca se atrasam, né? Então, a Suíça tem um PIB em torno de 678 bilhões de dólares e com uma população de apenas 8,2 milhões de habitantes. E a Suíça ela está localizada na porção central da Europa, tá? Então ele é praticamente um enclave, né? É um enclave, quando se fala enclave, seja que está encravado numa localidade. Então ele é um enclave, né?
no meio ali da Europa, né? E não tem nenhuma saída para nenhum mar, né? Então não tem saída marítima, ok? E o país ele dispõe de uma alta mão de obra qualificada, ok? E do dinamismo industrial nos ramos químico, farmacêutico, né? De máquinas, ferramentas e atividades relacionadas à engenharia de precisão, tá? Por isso, né? Que temos os famosos relógios e cronômetros exportados mundialmente. Então, o que se envolve na engenharia de precisão, a Suíça ela é muito famosa. E o país não está integrado à União Europeia por temer que suas condições de paraíso fiscal, né, seja alterado por exigência dessa organização. Então, a Suíça, além de ser muito famoso pelos seus relógios, chocolates, também é reconhecido por ser um paraíso fiscal, ou seja, se você seja um milionário aí, né, um bilionário e queira esconder seu dinheiro, né, então você vai para a Suíça e você não vai ter, ninguém vai descobrir, né, onde está seu dinheiro, porque o país tem aquela questão de não liberação, né, dos dados dos seus clientes, tá? Temos também a Turquia. A Turquia tem cerca de 10% do seu território situado na Europa, então tem aqui apenas 10%, né, localizado na Europa, que está localizado então ali a cidade de Istambul, né? Eu acho que eu até citei que Istambul é a única cidade do mundo que está localizado em 2 continentes, né? Então o pequeno estreito de Bósforo divide a cidade no meio, né? Entre a Istambul oriental e a Istambul ocidental. Então nessa pequena parte situa-se a cidade de Istambul, como falei, que é a cidade mais populosa da Turquia, com cerca de 14,7 milhões de habitantes. E a pequena parte da Europa, a parte turca, né, europeia, está dividida aí da parte asiática pelo pequeno estreito de Bósforo, né? Então esse pequeno estreito aqui de Bósforo e o de Dardanelos, né, mais ao sul aqui. Por ser a única rota marítima da Ucrânia, da Rússia e da Geórgia, esse pequeno estreito tem muita importância geopolítica e comercial na região. Então, esse pequeno estreito é a única via, né, de saída desses países aqui, né, que fazem parte, que é banhado pelo Mar Negro. Então, ela tem uma grande importância comercial, né, e estratégica aí, mundialmente aí, entre esses países aí. E faz anos que a Turquia, né, ela procura, né, está procurando a se integrar, né, a ingressar na União Europeia. Entretanto, essa instituição, né, faz uma série de exigências, tá? Então não é somente você falar, eu quero fazer parte, deixa eu entrar, né? Então não é assim que funciona. Você tem que levar em conta a questão democrática, questão de direitos humanos, corrupção, inflação. Então tudo isso são quesitos para você ingressar na União Europeia. O primeiro tema ali, questão democrática. Temos ali, vocês sabem, né, que a Turquia atualmente é governada, né, por interesses religiosos, né, que levam em conta ali a religião ao Islã. Então já tem bastante opressão, tá? Direitos humanos. Temos ali questões que não são esqueci a palavra, que não são respeitados, né, os direitos humanos, tá? Então você não tem liberdade ali, liberdade religiosa, liberdade de expressão, tá? Então já é um esquisito ali. E a corrupção, a Turquia é um dos países mais corruptos do mundo atualmente também, tá? Não é somente o Brasil aí, não. Então esses são alguns desses quesitos, tá? Desses quesitos aí.
Por quê? Temos também outra questão dos países curdos. Os curdos, né, eles são equivalentes ali a cerca de 12 milhões, ou seja, 15% da população total da Turquia, e eles são bastante reprimidos, tá? Por causa da sua intenção separatista. Já por esses quesitos aí, já ela está bastante longe, né, de se integrar à União Europeia aí. Temos ali a desagregação da Iugoslávia e dos novos países. Com o fim ali da União Soviética, com o fim da Segunda Guerra Mundial, né, a pequena Iugoslávia, né, que era governada por um ditador, ele se desintegra, né, e forma milhares de outros países, milhares não, perdão, outros países, né, como a Eslovênia, Croácia, Bósnia, Sérvia, Kosovo, Macedônia e Montenegro, então formando ali diversos outros países, tá? Essa região também tem uma indústria diversificada, né, que engloba desde a questão siderúrgica, mecânica, automobilística, tá? Mas apesar dessa região ela ser bastante nova, ela tem questões econômicas mais frágeis, né, em relação à Europa. A economia desses países é bastante frágil. Em comparação ali ao PIB per capita, né, que tem a questão do Kosovo, né, que é um país novo, é o país mais novo do mundo, né, ele foi formado ali e conseguiu sua independência em 2008, se não me engano. Então é um dos países mais jovens e ele tem uma renda per capita ali menor de 4 mil dólares, né? Em comparação ao mesmo ano, o Brasil ele tinha cerca de quase 10 mil dólares de renda per capita. Vamos virando ali na página 106, temos o impacto da industrialização na produção e a circulação de produtos, né? Então a União Europeia ali, pessoal, ela está bastante... Então os países ali, os países centrais, os países nórdicos aqui, né, que faz parte da União Europeia, se percebe que tem alto elevado investimentos em inovações tecnológicas, ou seja, pesquisas e desenvolvimento, tá? Então esses países, eles têm alto grau de inovações tecnológicas, tá? Por conta do seu alto investimento em educação e inovações de pesquisas. E os países mais periféricos tem a questão, está mais ali moderado, né, em relação ali aos países centrais. Então, os países periféricos têm um investimento moderado e os países mais ainda na periférico têm investimentos modestos, né? Então pouca participação na economia europeia e também nas pesquisas de inovações.